Desde 1965, a TV Globo nos brinda com novelas aí dos mais diferentes estilos, cada uma para agradar um determinado tipo de público. Mas acontece que algumas dessas novelas fazem muito sucesso, enquanto outras caem no esquecimento. Após a vinheta, vem aí um assunto que vocês gostam muito: novelas esquecidas da Globo. Fica coladinho aqui comigo, hein? No ar, mais um campeão de audiência. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo. Eu sou o Fatiela aqui do Rede Rafas e hoje a gente vai falar de novelas esquecidas. Vocês sempre estão pedindo aqui pra gente. A gente já fez um vídeo abordando novelas de todas as emissoras. Pediram da Globo, a gente trouxe da Globo e agora outra da Globo, porque essa emissora aí tem muita novela em seu catálogo e algumas simplesmente parece que se esqueceram, parece que nunca ninguém viu. Então a gente vai citar 5 novelas. Claro que muitas outras poderiam aparecer nesse vídeo, mas ia ser assim, ó, uma edição interminável. Então a gente escolheu apenas 5. E você sabe que futuramente a gente vai trazendo mais vídeos com essa mesma temática. Vamos começar falando de uma trama que foi exibida de 90 a 91 pela Rede Globo no horário das 21h30. Então essa novela, ela meio que parodiava aqueles filmes de espionagem e trazia como personagem principal o Araponga, que era um investigador. Então o Araponga, ele queria reativar o Serviço Nacional de Informações, extinto órgãos do regime militar. E nesse órgão aí, ele trabalhou e ele achava que era muito importante para as investigações. E ele queria trazer de volta. Então o que ele fazia? Você já viu aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é, o Araponga fazia exatamente isso, porque nos casos que ele investigava, ele aumentava a história, ele criava situações absurdas só para que comprassem esse argumento dele de que o Serviço Nacional de Informações deveria voltar. E quem matutava isso na cabeça dele também era o Tuca, seu informante. Então eles ficavam ali confabulando, o Tuca até apresentava mentiras para ele, tudo, né, para fazer com que ele tenha seu argumento. O Araponga, na verdade, ele era um anti-herói. Tem até um caso que fica famoso na novela que envolve o assassinato de um deputado que estava dando uma entrevista para uma jornalista. Aí o Araponga, ele começa a criar mil hipóteses do que pode ter acontecido e tentando ligar fulano com ciclano, com beltrano. Então ele vai alimentando essa vontade dele de ressurgir com o Serviço Nacional de Informações dessa maneira. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então a novela, ela parece ser um pouco atrativa, chama meio atenção, é umas histórias assim bem interessantes que a gente vai falar no vídeo de hoje, como de Araponga. Só que por algum motivo a Globo simplesmente esqueceu que essa novela existe. Acredito que o Viva também, não acho que é uma trama que vá voltar no Viva. Se voltar vai ser assim por meio que falta de opção. Mas Araponga é uma trama que a Globo exibiu, que tá marcada na sua história, faz parte do seu catálogo ali do comecinho dos anos 90, mas cadê você que ninguém viu Araponga? Pois é, eu duvido que você sabia a história dessa novela. Sabia, não sabia? Já vai comentando aqui embaixo que agora a gente vai falar de outra trama também da década de 90. Agora a gente vai avançar alguns anos e parar em 1996 para falar de Quem é Você, uma trama exibida às 18 horas que contava a história de duas irmãs, a Maria Luísa e a Beatriz. E elas tiveram uma infância muito sofrida, então a mãe morreu prematuramente, o pai abandonou e cada uma lidou com essas situações de maneiras diferentes. E o que chama muita atenção na novela também é um baile de máscaras que aconteceu num carnaval há 20 anos atrás, levando em conta a data da novela. Então esse carnaval aconteceu em 96 menos 20, 76. Até que essa conta aí, sou de humano, mas consegui me sair bem. Então, e nesse baile aconteceu várias coisas. O Afonso, o marido da Maria Luísa, ele não acreditou quando a esposa disse que estava grávida. Na verdade, ele não acreditou que o filho fosse dele. Então o que ele fez? Ele começou a transar com outras mulheres, deixou ela muito frustrada e tinha também toda uma história, todo um enredo em torno da paternidade do filho da Beatriz. Aí no primeiro capítulo, a Beatriz já revela para Maria Luísa que o Afonso é o pai do filho dela, só alimentando ainda mais esses conflitos que vão crescendo conforme o tempo passa na trama. E a Maria Luísa, ela confecciona bonecos de papel machê. Então esses bonecos acabam sendo o conforto dela, que sempre quando ela tem um abalo muito forte e tal, ela é muito emotiva, e esses bonecos representam pessoas que fazem parte da vida dela. Eu assisto alguns vídeos de Quem é Você, a Beatriz assim parece uma super vilãzona, mais uma no currículo da Cássia Kiss. Então a mulher bota pra quebrar mesmo e faz todo sentido. Agora que você sabe a história, o título Quem é Você,
o porquê do logotipo ter aquela máscara. Então são coisas assim que só conhecendo a história a gente consegue saber. E eu tenho muita curiosidade de assistir essa novela. Ela é esquecida, a Globo parece que, nunca viu. O Viva também nem cogitou a reprise de Quem é Você, mas eu tenho muita vontade de assistir. Parece que é uma novela que começa meio fraca, mas que vai se incorporando ao longo dos meses e termina aí como um super novelão, acredito eu. Se alguém assistiu Quem é Você e eu tiver errado, comenta aqui embaixo também. Mas Quem é Você tem uma história aparentemente muito boa. Conflito entre duas irmãs, uma boazinha, a outra malvada, sempre chama atenção. O que conta de diferente mesmo é a maneira como as histórias vão se desenrolando. Mas Quem é Você também merece um lugar nesse vídeo, porque parece que, simplesmente esqueceram que ela fez parte do catálogo de novelas da Globo. Parece mesmo que a maioria das novelas de 96 da Globo simplesmente tomaram chá de sumiço e nunca mais ouviram falar. Como eu já citei, às 18 horas, em 96, a Globo estava exibindo Quem é Você. E às 19 vinha com a exibição de Vira-Lata, uma trama que prometia ser um estouro. Carlos Lombardi, o autor da novela, ele tinha entregado a sinopse de Vira-Lata em 1992 para a Rede Globo. Mas teve uns BOs assim, ele não conseguiu executar a trama. E veio com 4x4 algum tempo depois, 2 anos depois, em 94. E a novela ela fez tanto sucesso que a Globo ficou animada por produzir Vira-Lata e chamou o Jorge Fernando para a direção. Eles acreditavam que o Jorge não iria aceitar o convite porque ele havia acabado de sair da direção da Próxima Vítima. Só que ele aceitou. Então entre 4x4, que é do Carlos Lombardi, e Vira-Lata, também do Carlos, só teve uma novela, Cara e Coroa, do Antônio Calmon. Então a Globo ela se viu super animada, só que tudo foi por água abaixo. O Carlos Lombardi, inclusive, fala que foi a pior novela dele, que ele errou no texto, errou no roteiro, na maneira em que as histórias iam se desenvolvendo. O Jorge Fernando também, apesar de ser um excelente diretor, não conseguiu dirigir bem a trama, não teve um casamento entre autor e diretor. Então, assim, a trama foi um fiasco que ele preferiu esquecer. Mas a história da novela até que não é ruim não, hein? Então a novela ela tem 3 eixos principais, que giram em torno de Estela, Helena e Lenen, que querem reconstruir a própria vida, reconstruir sua família, que eles abdicaram, que de alguma forma foi perdida. Então a novela ela conta muito isso, recomeço. Pessoas solitárias que querem recomeçar, pessoas que querem se redescobrir. Então eu não sei como que isso foi guiado ao longo da trama. Parece que não foi muito bem, porque a novela foi um fiasco. Nem o Carlos Lombardi, nem o Jorge Fernando gostavam dessa trama. E acontece que ela surgiu aí com uma super promessa de fazer o mesmo sucesso que 4x4. Mas a gente sabe que a realidade é tão diferente que a Globo simplesmente, botou a novela para correr. Depois que ela foi exibida, devem ter enterrado os DVDs com os capítulos, porque não deu mais as caras, também nunca foi cogitada para nada. É uma novela assim, que quem tem vontade de ver, provavelmente vai ficar só na vontade mesmo. Agora a gente vai falar de uma novela um pouco mais recente, na verdade não tão recente assim, faz quase 20 anos que ela foi exibida, Como uma Onda, que estreou em 2004 e acabou em 2005 no horário das 18 horas da Rede Globo. Como uma Onda é uma trama que girava em torno de um triângulo amoroso formado pelas irmãs Nina e Lenita e pelo português Daniel. Então a novela começa com elas conhecendo o Daniel lá em Portugal. A Lenita, a Nina e a família estão numa viagem e elas acabam conhecendo o Daniel. Por quê? O Daniel ele é comprometido, só que o sogro dele não gosta dele. Por quê? O pai do Daniel recusou uma convocação para fazer parte do exército português, que eles iam para alguma área defender algum interesse de Portugal. E o pai dele se negou. Então o pai da namorada do Daniel enxerga o sogro da filha como um traidor da pátria e não aceita o relacionamento. Até que arma uma emboscada ali para ele, o Daniel tenta fugir, então ele se disfarça de guia turístico e acaba conhecendo a Nina e a Lenita. Mas o que acontece com o Daniel? Ele é pego pelos capangas e é jogado num transatlântico rumo ao Brasil. Só que ele fica assustado com toda a situação, ele pode ser preso por estar vindo ilegalmente para o Brasil e ele se atira no mar. Quando ele se atira no mar, ele acaba indo parar numa ilha, num vilarejo, né, de pescadores. Nesse vilarejo ele fica muito confuso e foge. Quando ele foge, ele se junta com mendigos. E é quando ele se junta com um mendigo que quem acha ele? Quem acha ele? Tô em dúvida entre as irmãs. A Lenita, isso mesmo. Então a Lenita acha ele e leva para casa.
e ele acaba sendo contratado como mordomo da família. Aos poucos, essa rivalidade, essa paixão que as duas têm por ele, vai tomando caminhos assim bem complicados. E o Daniel, ele gosta muito da Nina, então ele quer ficar com a Nina, mas para isso ele precisa enfrentar a Lenita. Então tem aquela história clássica de irmãs apaixonadas pelo mesmo homem, uma fica com ele enquanto a outra inferniza, e simplesmente como uma onda, né? Parece que foi mesmo com a onda e ninguém nunca viu. Nunca foi cogitado uma reprise, nem no Vale a Pena Ver de Novo, nem no Viva. É uma novela que parece que nunca existiu. Se você pegar, até que tem um elenco bom. As protagonistas são Aline Moraes, Mel Lisboa, que faz tempo que não dá as caras de uma produção, né, tendo bastante nome, tendo bastante evidência, e Como Uma Onda ela tinha. Então eu não lembro muito da trama, porque eu era pequeno, na época que ela era exibida, eu morava na roça, então pegar a TV lá era muito complicado, quase não pegava, e esse horário também eu já estava quase me aprontando para dormir, enfim, aquela vida bem de roceiro mesmo que eu tinha na minha infância. Então eu não lembro muito, ou melhor, não lembro de quase nada de Como Uma Onda, a não ser a abertura da mocinha nadando com aquela música lá do Lulu Santos. Mas a história é essa, parece ser um arroz com feijão. Agora só resta saber se é bem feito, se é temperadinho, ou se é aqueles arroz papa que assola a parede. É isso que eu quero saber. Se você assistiu Como Uma Onda, comenta aqui se é entendível ou não o porquê, né, vamos dizer assim, do sumiço de Como Uma Onda, porque essa novela nunca mais foi comentada, nunca foi falada, acho que nem entrevistas que eu já vi da Aline Moraes, da Mel Lisboa, elas falam sobre essa novela, porque Mel Lisboa a gente conhece como presença de Anitta, Aline Moraes tem várias personagens marcantes aí, a Luciana, a Silvia de Duas Caras, então a Nina acaba meio que ficando ali esquecidinha, a Clara também de Mulheres Apaixonadas, então assim, é algo que a Nina fica perdidinha ali, fica pequena perto dessas personagens grandes que a Aline já interpretou. Mas a verdade é que Como Uma Onda, nada do que foi será exatamente. Não foi e provavelmente nunca vai ser uma reprise. A novela simplesmente foi esquecida pela emissora. Pra finalizar, obviamente, a gente tem que falar de uma novela muito antigona. Vocês vão falar sem Rede Rafas, nenhuma novela antigona foi esquecida pela Rede Globo. Pois bem, muitas novelas antigas foram esquecidas pela Rede Globo. Mas hoje a gente escolheu falar de Os Gigantes. Ela discutia o poder excessivo das multinacionais e também tinha ali um assunto bastante delicado, bastante complicado, que até hoje levanta polêmica, a eutanásia. Acontece que a Paloma era a protagonista dessa novela e ela voltou para o Brasil depois de um tempo trabalhando no exterior. E ela volta para sua cidade natal, Pilar, e vai visitar o irmão que está em coma após ter feito uma cirurgia no cérebro. Para evitar que o irmão sofra, vendo ali que ele não tem esperança de voltar à vida, ela desliga os aparelhos dela e aí ela cria uma guerra com a sua cunhada Veridiana, que processa ela, entra na justiça acusando a cunhada de ter praticado a eutanásia. Levantando essa questão, será que vale a pena a eutanásia? Em quais momentos ela deve ser colocada em prática? Será que o indivíduo não tem mesmo chance de voltar à vida? Desligar os aparelhos é a melhor opção? Quanta gente aí não volta à vida? Quantas não voltam? Então é um tema aí bastante delicado. Acredito que nessa época de hoje que nós estamos vivendo já seja delicado. Há quase 40 anos atrás deve ser mais complicado ainda. Então acredito que foi um tema aí bem, não sei se foi bem abordado, mas foi bem pontual, tocou na ferida mesmo da população e talvez esse seja um dos motivos pelo qual a novela não caiu nas graças do público. Quando a gente mexe com um tema muito polêmico, ou bomba, como foi com Mandala e outras novelas aí que cutucaram mesmo na ferida e super bombaram, e outras que abordaram temas importantes ou temas curiosos e que de fato não emplacaram. Então nessa pequena cidade também a Paloma reencontra o fazendeiro Fernando e o médico Francisco, seus amigos de infância, só que acaba criando o quê? Um conflito, porque se torna um triângulo amoroso. Então qual é a realidade desses dois personagens quando a Paloma chega? O Fernando, ele tem um relacionamento, um casamento na verdade, bastante conturbado com a Vânia, enquanto o Francisco, ele rompe seu noivado com a Helena pra ficar com a Paloma. Então assim, imagina também que a Paloma tem várias, né, na verdade, inimigos quando chega na cidade. A Veridiana, sua cunhada, porque acusa ela de ter matado o marido através da eutanásia. A Vânia, que tem o relacionamento dela conturbado e vê o marido se interessando por outra. E a Helena, que tem o noivado rompido porque o Francisco
também estava afim da Paloma. Essa Paloma é irresistível. Então Gigantes por algum motivo não emplacou, também nunca voltou na TV, acho que nunca vai voltar, é uma daquelas tramas assim que devem ter enterrado as fitas junto com Quem é Você, junto com Araponga, porque nunca mais deram as caras, parece que nunca existiram, até quando rola boatos e supostas listas de reprises, elas não aparecem, no Globoplay também não tem vestígios. O que será que aconteceu com essas novelas? Onde será que elas estão? Por que elas são tão esquecidas assim? É isso que eu quero saber e você já sabe o que deve ser feito, não é mesmo? Comentar aqui embaixo que eu e o Rafa Pereira ama ler os comentários de vocês. Qual novela deve ter no próximo vídeo de novelas esquecidas? Quais dessas que eu citei você acha que foi injustiçada, que merecia mais reconhecimento ou pelo menos uma reprise? Vai comentando, curta esse vídeo, compartilha com a galera, ativa o sininho das notificações se você ainda não ativou. Tem muita coisa boa chegando aqui no Rede Rafas, eu quero você por dentro de todas elas. E claro, se torne um inscrito, ajuda a gente a crescer, pô. Novela é um assunto que todo mundo gosta, até aqueles que fingem não gostar, hein? Então, eu vou indo nessa, um forte abraço, vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.